Seja muito bem-vinda ao episódio 2 do programa Viver da Psicologia Clínica, que é um programa que te ajuda a acelerar o seu faturamento rumo aos 10 mil por mês na psicologia clínica. Vamos fazer essa muito. Deixa eu só abaixar aqui o áudio. Nós vamos fazer essa live toda terça e quinta nas redes sociais, trazendo temas que vão te ajudar a chegar a esse faturamento. Nessa live de hoje, você vai aprender o que você deve fazer no início da carreira que vai acelerar o seu crescimento profissional. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você seguir o nosso perfil e não perder nenhum episódio. Eu sou Josane, psicóloga. O meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo clínico e hoje o que nós vamos falar é algo muito relevante para você aí, né, meu colega psicólogo. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje é o que nós faríamos se estivéssemos começando o consultório de psicologia clínica hoje. Gente, em primeiro lugar, a gente sabe que é muito difícil no início, nós psicólogos ficamos muito perdidos, né, em relação ao que fazer. Principalmente quando a gente sai da faculdade com aquele tanto de teoria, né, que a gente aprendeu, só que a gente está meio perdido. O que fazer na prática? E a gente sabe que a falta de um bom relacionamento, como se funciona na faculdade, é uma deficiência que a gente carrega quando a gente está lá, com o canudo pronto para ir para a guerra. Então, assim, como fazer para se tornar um psicólogo mais seguro? E não só aquele psicólogo que é conhecido daquele tanto de teoria lá da faculdade. Em primeiro lugar, gente, a gente sabe que existem muitas dúvidas entre os psis, né? Dúvidas que surgem desde a questão financeira, né? E até aquela preocupação do como fazer para ganhar os seus pacientes, principalmente os pacientes que são particulares. Né? Os de plano de saúde, a pessoa vai lá, tenta se credenciar e tenta começar a aprender aquilo ali. Mas a dificuldade maior que a gente vê é as questões financeiras e as questões de ganhar essa clientela particular. E a ideia aqui hoje, né, Josane, dessa live, é te ajudar você a começar do jeito certo, para não sofrer tanto quanto nós passamos lá no início da nossa carreira. Foi muito difícil no início da carreira. E fazer do jeito certo vai te levar a vários benefícios. E o maior deles, na minha visão, é você começar com o seu negócio estruturado, sabendo o caminho certo, consciente do que você deve fazer para alcançar esse faturamento e fazer dar certo o seu negócio. Porque não precisa você ficar anos tentando até encontrar a forma certa. Aqui a gente já passou por esse processo e quer te ensinar, te dar a mão para você superar esse período que a gente perdeu tanto tempo para aprender, para fazer do jeito certo. Se eu tivesse começado hoje de uma maneira, se eu tivesse começado de uma maneira estruturada, né, como a gente está ensinando aqui hoje, eu teria evitado tantos problemas que surgiram com o tempo. Né? Um deles é a questão financeira. Ter uma boa organização financeira, pessoal, profissional, vai te ajudar a alcançar esse faturamento mais rápido. Deixa eu só voltar aqui o nosso roteiro. Eu passei grande parte dos anos iniciais sem dinheiro, preocupada no final do mês se eu ia conseguir pagar as despesas no final do mês, porque eu não tinha um planejamento. Né? Esse planejamento deve ser desde o início. Mais na frente eu vou especificar melhor como você deve fazer esse detalhamento para que você consiga iniciar e com o pé direito. Outro ponto é a construção de uma clientela sólida. Entregar o seu melhor trabalho, né? Estudar cada caso, é você entregar um atendimento de excelência. Por exemplo, chega um paciente para você com depressão. Todos nós, psicólogos, a gente aprende o que é depressão, quais são os tratamentos, o que a gente deve direcionar na terapia. Só que você esquece de se posicionar em relação ao paciente, de explicar, porque ele é leigo em relação ao assunto. Às vezes ele chega com um diagnóstico do psiquiatra, mas o psiquiatra não informou como é o tratamento, quanto tempo de tratamento, quais são os efeitos colaterais do medicamento, como é a
química da depressão no organismo. E esse papel é seu de explicar o que é esse problema que o paciente está passando. E quanto mais você explica detalhado, quanto mais confiante o paciente fica, mais esse paciente vai se fidelizar, ele vai permanecer com você em terapia. Você vai criar uma clientela sólida quando você explica, quando você detalha, entrega o seu melhor para esse paciente. O outro ponto é o desenvolvimento de uma reputação positiva, que é quando você escolhe um nicho e você estuda muito sobre esse nicho. Voltando ao exemplo da depressão, se você escolheu psicopatologias como nicho de atendimento, você deve estudar muitas psicopatologias, as inovações de tratamento, você deve divulgar essas formas de atuação, de intervenção, de tratamento, quais são as novidades no mercado que tem tratado, quais as técnicas são mais efetivas em cada caso. E quando você fala, quando você estuda e quando você fala sobre o assunto, você vai se tornando autoridade naquele tema. E aí você precisa se dedicar em estudar aquele público que você quer atender. E isso vai te trazer uma reputação positiva no mercado. Se eu soubesse disso no início, né, eu achava que eu não teria perdido tantos anos da minha carreira fazendo do jeito errado, porque eu achava que eu tinha que atender todos os públicos possíveis. Quanto mais público eu atendesse, que seria melhor. E não é bem assim. Hoje a gente tem uma mentalidade, uma consciência de que quanto mais específico, melhor você se torna, mais autoridade você ganha e melhor sua reputação no mercado. E, além disso, né, José, se iniciar de forma correta, como o José já está dando uma primeira pincelada aí, sabe o que acontece? Quando você consegue fazer de forma certa, você consegue melhorar a sua visão fica mais ampla, mais clara, você conseguir traçar os seus objetivos como psicólogo. Vai te ajudar a traçar as metas mais realistas, que são aquelas teorias que você aprendeu na faculdade e a prática que a gente tem no dia a dia ali entre quatro paredes com o paciente da gente. E vai também ajudar a gente a ter as estratégias para conseguir chegar onde você quer chegar. Né? Por exemplo, a meta, né, do nosso trabalho online, com os nossos, o quê? É fazer o psicólogo chegar a R$ 10.000 por mês. Então, assim, essa é a nossa meta, essa é a nossa estratégia. O que fazer? Você vai passar para vocês alguns conhecimentos do que vocês poderiam fazer para encurtar tudo aquilo que a gente errou, querendo que vocês não errem, né? Como eu falei lá no início. Então, assim, trace as suas metas quando você sabe da teoria, né? Que foi lá na faculdade, tanto de teoria, com a prática agora na faculdade, fica mais claro você ter essa visão pontual. E fazendo dessa forma, ou seja, né, uma união das teorias acadêmicas, tudo aquilo que a gente aprendeu, junto com a prática clínica, por exemplo, o que seria essa prática clínica? Você, como o José falou, escolher um nicho, aprimorar. Lá na faculdade, né, por exemplo, a gente lembra que lá na faculdade a gente aprendeu várias coisas. A nossa, que foi na PUC de Goiás, o forte era muito a psicanálise e a TCC. Então, nós aprendemos psicanálise em massa, TCC em massa, Gestalt, psicologia da gravidez, psicologia infantil. Então, sim, várias coisas que, de repente, mais tarde, na prática, quando a gente escolher um nicho de acordo com aquela identidade que você teve durante o seu trabalho, fica mais fácil para um crescimento profissional. Então, precisa dessa união. Né? Por isso que eu sempre digo, o José sempre fala a mesma coisa. Tente melhorar o seu trabalho, aperfeiçoando mais o seu conhecimento. Outra coisa que eu costumo dizer que é muito importante a gente tomar muito cuidado, hoje em dia, né, mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, desde quando começou a pandemia, os trabalhos online, os atendimentos online começaram a surgir. E mesmo acontecendo em massa, eu ainda, se fosse hoje, eu ainda começaria sublocando, até para abrir o leque da possibilidade de um novo cliente.
Aí você fala assim, mas se eu for sublocar, eu vou gastar. E lá na minha casa, numa sala, eu não gasto, eu só gasto com internet, etc e tal. Mas ainda existe a carência, a necessidade do nosso público de ter esse contato com o psicólogo. Alguns preferem, você já deve ter ouvido isso aí no seu consultório, né? Online ou presença física. Então, eu começaria a sublocar de forma devagar, né? Eu começaria ali através do coworking, que são aluguéis ali de horas, você já consegue alugar um consultório montado, geralmente é assim. Depois eu passaria para sublocação, sublocaria algumas horas de manhã, depois algumas horas à tarde, e iria aumentando até conseguir locar no consultório e aumentar o leque de possibilidades de atendimento do nicho ou do público que eu estou ali atendendo, que você está atendendo. Então, se fosse hoje, mesmo com essa febre do online, né, que está cada vez em moda, eu sublocaria, eu começaria devagar, até sentir que a minha demanda de pacientes está começando a aparecer. E outra coisa, né, voltando lá no online, eu me preocuparia muito, sabe com o quê? Uma boa internet, uma boa luz, um isolamento acústico mesmo. Nada profissional, de isopor na parede, não é isso não. Mas assim, aconteceu um negócio comigo na época da pandemia, eu comecei a atender em casa. A nossa empresa, a clínica estava fechada, né? O governo exigiu isso durante eu estava atendendo em casa e meu simplesmente começou a bater perna lá em cima, eu acho que estava dançando com os filhos, e eu não conseguia ouvir o meu paciente. Então, assim, o isolamento acústico é interessante. Se você trabalha no online, se preocupe com isso. Agora, se você também está trabalhando no consultório físico, eu aconselho, sabe? Antes eu pensava errado, perdi meu tempo, mas eu aconselho você fazer no meio de outros PCs. Por que isso? Gente, a gente tem a mania de pensar que a concorrência vai me roubar o paciente. A concorrência vai te roubar o paciente se você for um psicólogo que atende tudo, mais uma vez eu batendo aí no nicho. Você atende tudo e, de repente, você vai, aí sim você poderá ter uma concorrência. Mas se você, por exemplo, Josane atende só criança. Se chegar aqui são quase 30 psicólogos. Se chegar um aqui querendo psicólogo infantil, é só a Josane. Ela não vai concorrer com ninguém. Então, o nicho, ele te proporciona essa, possibilidade. Essa possibilidade. Uma outra coisa, só fechando aqui, passando a palavra para você. Eu não acredito em plano de saúde, porque os planos de saúde, eles não acompanham a inflação do nosso país. É verdade. Né? Nós já trabalhamos com plano de saúde, e a gente lembra muito bem que subia de um ano para o outro 20, 30 centavos. Um dia pagava R$ 40, pagava no outro ano pagava R$ 40,40. O que você paga com 40 centavos a mais? Né? Então, assim, eu não tenho saúde. E no início a gente tem tantos medos, tantas objeções, tantas dificuldades, né, preocupações, tanto os nomes, né? Mas são objeções, eu vou falar de três que são as principais e que inclusive eu tive, e que são perguntas que a gente se faz no início da carreira que às vezes impede de crescer por você não ter a certeza dessas dúvidas que você tem no início da carreira. A primeira delas é: será que eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês? E essa preocupação financeira é compreensível, porque a gente se forma, ainda não tem pacientes. Se for alugar um consultório físico, você já vai ter despesa, né? E no início é sempre assim na nossa carreira. E sem planejamento do seu negócio, isso vai acontecer com mais frequência, porque essa preocupação pode surgir ao longo dos meses com uma intensidade maior, porque as coisas não fluem. Eu começaria fazendo um checklist, um planejamento mesmo do que são seus gastos pessoais, quais são seus gastos profissionais, quantos pacientes você vai precisar para suprir essas despesas. E aí, a partir disso, você batalhar para alcançar, traçar como meta essa quantidade de pacientes que você precisa para alcançar esse objetivo, que é, no início, pagar as despesas principais. E depois, você vai se aperfeiçoando, vai entrando no mercado, essa despesa vai ficando cada vez menor porque a renda vai melhorando. A segunda pergunta
nos fazemos é: será que eu vou conseguir ter pacientes particulares? E aí, nesse medo, nessa incerteza, medo da concorrência, da instabilidade do negócio, começa aquele questionamento: nossa, eu não vou conseguir pagar. E aí, eu pensava, quando eu não atendia ainda pacientes particulares, atendia só plano de saúde, porque aí o caminho é esse, né? Se você não tem paciente particular, então o que eu vou fazer? Vou atender plano de saúde. E aí eu pensava, mas por que alguns psicólogos que eu conheço têm pacientes particulares? Se eu começasse hoje, eu ia analisar o que esse concorrente tem de diferente, qual é o diferencial, por que ele se destaca, por que ele consegue pacientes particulares e eu não tenho pacientes particulares. Então, o que eu preciso mudar na minha vida para que isso seja realidade para mim também? E aí analisar esse concorrente, o diferencial que ele tem. O próximo ponto que eu ia fazer é: quantos pacientes entraram em contato comigo esse mês? Você faz esse controle? Você tem esse número de pacientes que você precisa, que entram em contato, que você fez o agendamento, ou a pessoa não fez o agendamento? Então, isso é importante. Anotar quantos pacientes, quantos possíveis pacientes entraram em contato. De onde essa pessoa conheceu você? Você tem essa noção? Você faz essa pergunta para o paciente? De onde eles estão vindo? É indicação de colega? É indicação de alguma parceria? Da sua rede social? É indicação de algum colega da clínica? Algum amigo, algum familiar? Isso é muito importante para você saber onde você precisa divulgar, de onde está vindo esses pacientes, onde está tendo resultado positivo, né? Quantos desses pacientes que entraram em contato, quantos realmente agendaram com você? Porque aí você vai ter uma proporção: 10 entraram em contato e um agendou. Então, peraí, a proporção é 10 para 1. O que eu preciso fazer? Então, alcançar mais pessoas na tentativa de agendamento, porque a cada 100, 10 vão agendar, não é verdade? Então, esse raciocínio lógico, matemático, você precisa também estruturar no seu negócio. Qual o motivo dessa pessoa não agendou? Você tem essa noção? Se a pessoa falar: não, agora eu não posso, ou esse valor para mim fica apertado, eu não consigo pagar, ou a pessoa, você fala o valor e a pessoa fala: nossa, mas esse valor eu não consigo pagar toda semana. Então, qual é o motivo que a pessoa realmente não agendou? Ou será que não é a minha abordagem, não correspondeu à expectativa do paciente, não era isso que ele estava procurando? Ou foi a minha forma de, de abordagem, ali, de interação com esse paciente que não fluiu? Será que eu falei de alguma forma indevida que esse paciente não quis ficar? Passei de segurança? E tudo isso é importante, você fazer essa análise do seu público antes de, para que você tenha mais agendamentos particulares. Né? Fazendo essa análise, você vai conseguir corrigir os seus erros e atrair mais pacientes particulares. A terceira pergunta é: será que eu vou viver exclusivamente de psicologia clínica? E essa é uma preocupação real. Muitos desistem, vão para outras áreas, né? E quem não quer alcançar esse equilíbrio financeiro entre essa estabilidade financeira, né, profissional? Eu achava que atender plano de saúde ia me trazer essa estabilidade. Por quê? Porque tem muita demanda, né? São vários pacientes procurando por plano. E aí eu achava que quanto mais pacientes, mais experiência eu ia ter, mas eu precisava de mais de 60 pacientes para conseguir suprir as minhas necessidades. E aí eu fiquei esgotada, né? Se eu começasse hoje, eu investiria em uma fonte de renda, como palestras. Você pode cobrar para fazer palestras, você pode fazer grupos terapêuticos com temas específicos, com tempo determinado. São 8 sessões, eu vou trabalhar ansiedade e depressão. Então, você cria um grupo, isso facilita para a pessoa que não tem condições de pagar, e também entra um dinheiro extra para o seu consultório e que você pode complementar a sua renda. Você pode fazer também cursos online, né, em algum tema que você já atua aí no seu consultório. Se você não pensou em diversificar sua renda, comece fazendo palestras gratuitas, isso vai te ajudar a divulgar o seu nome e se tornar mais conhecido aí na sua região. É interessante isso que você está falando, porque assim, fazer curso online, né? Reunir com algumas pessoas, de repente,
Isso seria o quê? Seria até um network, né? Uma forma de você estar o quê? Divulgando. Eu, às vezes, brinco com a Josane, né? Eu estou formado há 27 anos. Na minha época, a gente não tinha rede social tão à flor da pele como tem hoje para a gente usar. Antes a gente entregava era cartãozinho. Então, hoje, o mundo é muito mais realmente globalizado. A gente tem um alcance maior. Então, sim, fazer o seu trabalho chegar no ouvido de mais pessoas. E aí seria uma forma de você conseguir sair de uma coisa que eu sei que muitos psicólogos acabam sentindo. Eu não falo o que a gente está falando aqui. Você pode, se você continuar nessa paralisação de não divulgar o seu trabalho, de não procurar um nicho, de sair dos planos de saúde e outras coisas que nós estamos conversando aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar desestimulado, porque você vai continuar vendo, né? Como aconteceu muito com a gente no início, trabalhava, atendia 60 pacientes, somente atendia 60 pessoas, para dar conta de pagar, que não sobrava praticamente nada. Para sair final de semana era o dinheirinho contar. Então, se você continuar desse jeito, se não der um gás para essa mudança do jeito que você vai continuar desestimulado, vai continuar pouco. Pior, você vai ficar desestimulado, sabe por quê? Porque você não vai conseguir entregar uma psicoterapia mais profunda para o seu paciente, que isso não é suficiente. Porque você vai ser aquele psicólogo que não está se especializando em um determinado nicho, em um determinado público. Quantas vezes, provavelmente, você não deve ter falado, como eu já falei, com certeza, que já ouvi isso da Josane. Nossa, parece que eu não estou conseguindo ajudar o meu paciente. Parece que eu estou enrolando ele. Eu estou fazendo tudo menos terapia. Tenho certeza que você aí deve ter já feito esse tipo de pergunta, comentado com o colega psi, perto do seu trabalho, aí no seu trabalho. Gente, e atender vários tipos de pessoas, como eu falei lá no início. Uma pessoa de 70 anos é diferente de uma pessoa de 7 anos de idade. São realidades muito diferentes. A gente saber de tudo, de todos, é muito difícil. Saber bastante de um público menor é mais fácil. Consegue entregar mais material. E aí vem aquele medo, como a Josane já comentou. Será que eu vou dar conta para pagar as minhas contas? Se você consegue ter alguns planejamentos de, depois que você teve todo aquele conhecimento teórico, sabe? Lógico que você está demorando. Você consegue, na prática, escolher o público que você quer. Você fica mais. Você sabe também do que você faz. Estudar mais sobre isso. Não estou falando de fazer pós, não. Né? Por que não? Também. Mas livros e outras coisas mais. Livros, né? Congressos, discussões entre colegas, né? Então, assim, fazendo essas coisas públicas, aperfeiçoando o seu conhecimento, fazendo uma boa divulgação, uma coisa casa com a outra, uma coisa não anda separada da outra, fazendo um bom network, gente, com outros psicólogos. Psicólogo não rouba paciente do outro, não. Psicólogo soma com você. Hoje mesmo eu mandei uma clientezinha para a Josane, lá, né, os pais. Então, assim, é desse jeito, um soma com o outro. E se você consegue, disso, cobrar um preço justo, principalmente quando você começa a perceber melhor, você de repente tem uma crença verdade. Por que você não cobra um preço justo? Porque eu não estou conseguindo fazer uma terapia aprofundada, não estou conseguindo ajudar essa pessoa. Por isso que escolhi um nicho, fazer uma boa propaganda do seu nome nas redes sociais. Você consegue colocar isso, porque você começa a ouvir feedback dos seus pacientes, que, nossa, doutor, estou bem melhor, estou conseguindo conversar isso com meu marido, etc. Então, assim, fazendo isso, você consegue chegar ao sucesso na sua profissão mais rápido. Se esses passos, você vai ver que as coisas vão acontecer com mais facilidade. outra dificuldade encontrada é o que eu tinha comentado, né, sobre construir uma clientela particular. Se eu tivesse começado hoje, escolheria uma abordagem adequada para construir essa clientela particular. O que é essa abordagem? Uma comunicação que passa segurança, uma boa informação, explicar bem detalhado
paciente ele vem naquela, no desejo de ouvir, ele quer ter um feedback de você. E se você só fala, só faz a intervenção e conversa um pouquinho, a sensação que o paciente tem é de que ele vem para conversar e que aí não tem resultado. Mas você precisa passar essa segurança, explicar como é o procedimento, traçar uma meta junto com o paciente aqui, ter firmeza naquilo que você fala, de questões sobre o problema que ele traz para você, a forma como você conduz esse diálogo é o que vai determinar se o paciente vai agendar. Isso começa desde o primeiro contato que você tem com o paciente. A forma como você aborda esse paciente, às vezes no WhatsApp, pelo Messenger, no Instagram, na sua rede social. A sua forma de abordar esse paciente é o que vai determinar se ele vai agendar com você ou não. Se ele vai continuar a terapia, se ele vai continuar por vários meses, né? E aí, por medo de não ter pacientes particulares, o que acontece com a maioria? Acaba atendendo plano de saúde. Né? Como nós fizemos lá no início, durante muito tempo, eu fiquei com 7 anos atendendo plano de saúde, atendendo uma agenda lotada, né? Por medo de não conseguir atender, de não conseguir pagar as contas, e aí acaba que a gente fica refém dos planos por medo de sair e não ter pacientes particulares. Mas quando você entrega o seu melhor, você faz todos esses passos que a gente está ensinando, isso dá certo. O paciente feliz, o paciente fica e permanece por muito tempo durante a terapia, até ele ter alta, né? Que o nosso objetivo maior é levar o paciente até a alta psicológica. Legal isso que você está falando, né? A gente tem, às vezes, alguns pacientes, imagino que você já deve ter passado por uma experiência como essa, de você ter um paciente que ele é fiel a você. Ele está ali contigo, aí ele passa 6 anos, ele volta para você. Né? Ele acreditou no seu trabalho. E quando a gente acredita, quando o seu paciente acredita no seu trabalho, ele teve uma alta, ele melhorou. Gente, dinheiro é muito bom, mas o seu reconhecimento é melhor ainda, porque você sente que, poxa, né, eu estudei 5 anos na faculdade, né, de psicologia, tanto teoria bastante, estou conseguindo colocar em prática dentro do que eu estou fazendo nas paredes, ou online, né, também é 4 paredes. Então, assim, é muito importante você conseguir entregar um trabalho. Então, para você ser reconhecido no mercado, é muito importante que você consiga entregar um melhor desse como você está falando. E aí, se você consegue se reconhecer, entregar esse bom trabalho, conseguir fechar uma boa psicoterapia, fulaninho X, Y, Z, as oportunidades naturalmente vão começar a acontecer. Colegas vão começar a chamar para uma live X. Vou falar aqui, né, uma collab, né? Uma collab, você chama um colega para discutir sobre um assunto afim, né? Então, assim, você começa a, o seu nome começa a aparecer. Então, o seu trabalho feito junto à teoria, como eu falei, os conhecimentos acadêmicos, com os conhecimentos que você começa a ter na prática, dentro do consultório, é o que vai fazer você crescer o mais rápido possível. Mas o network é importante, né? E isso é o que vai fazer você também, junto com um monte de coisa aí, né? Crescer mais rápido na psicologia. E a gente está falando aqui das consequências e do lado positivo de você fazer, né? Mas uma outra consequência é a insatisfação e desmotivação. Se você não segue os passos certos, daqui a um tempo você vai estar frustrado com a profissão, insatisfeito, desmotivado. Desafios a gente vai ter. A gente não está aqui pregando uma ideia de que, se você seguir esses passos, sua profissão vai ser perfeita. Não, vai ter problemas, né? Vai ter dificuldades, vai ter desafios. Mas o que é que você tem que fazer? Se você se acomoda no primeiro obstáculo, você vai desmotivar e vai ficar insatisfeito. Eu atendo plano de saúde e não tem como sair disso? Tudo tem uma solução. Mas o que vai depender se você vai permanecer insatisfeito é a sua ação. Você precisa estar disposto a crescer, a querer sair daquele lugar que você está. Se vem um desafio, você acomoda, e aí não dá o próximo passo, você vai estagnar, e aí
vem a insatisfação e a desmotivação. Atender plano de saúde não dá, porque assim, o que a gente recebe de plano de saúde, hoje eu acredito que deve estar uns R$ 30, né, com os descontos. E isso, imagina você atender 60 pacientes a R$ 30, como você vai estar enquanto profissional, porque você não vai ter qualidade no atendimento, você não vai conseguir estudar para cada caso clínico, vai interferir na sua atuação. Enquanto você paralisa ali, fica estagnado nessa posição, você vai entregar um trabalho de má qualidade, a sua reputação vai cada dia ficar pior. Então, começa cobrando um valor justo. Precisa você fazer uma análise de quanto você precisa, de quantos pacientes, de qual valor você vai estipular para cada sessão, mas o valor que você cobrar, que seja justo. Não aceite R$ 30 como pagamento do seu trabalho, porque você investe, ainda vai investir muito na sua profissão. E se você não se valorizar, o paciente também não vai. Eu costumo dizer, José, que existe até uma forma de você, de repente, até colocar isso em prática, que a José acabou de falar, né? Não vai cobrar R$ 30. Em primeiro lugar, eu acho assim que você tinha que pensar. Qual o mínimo que fica bom para você? Se você sente que é justo, você vai trabalhar feliz. Porque né? O meu justo pode ser diferente do seu. Então, assim, e esse justo, ele vai conseguir pagar os meus remédios, saúde, sabe? Os seus objetivos, como eu falei lá no início. Então, assim, traça um mínimo. Não pode pegar como mínimo, eu já falei numa outra live, não tem como. Você, de repente, pode pegar lá um valor mínimo estipulado pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Psicologia, que eu não lembro direito quanto que está. Eu acho que é 200, né? R$ 200. Aí você fala, nossa, Guilherme, mas 200 é muito. Então, espera aí, o que eu posso fazer? Eu consigo enxugar aí 20%, 20% de 200, eu vou conseguir tirar R$ 40. R$ 150, tá bom para você? Estipula o mínimo e não aceite que o seu paciente coloque valor. Certo? Então, assim, começa a estipular um mínimo e trabalhe em cima desse mínimo, esperando ganhar mais do que esse mínimo, lógico. E falando justamente desses erros, né, um dos maiores erros que eu cometi, e a José também cometeu, e nós aprendemos muito com o nosso contador, aprendemos muito com outros colegas, às vezes até mais experientes, que é a falta de planejamento financeiro. A gente tem muitos psicólogos, gente, né, misturarem, sabe, as suas contas pessoais com as suas contas profissionais. Como assim, contas pessoais e profissionais? Tudo é minha conta. Não, gente, não é. O Sebrae fala isso, os bancos falam isso, os contadores, os economistas falam isso, sabe? Que você tem que saber separar as contas. Como assim? Vamos imaginar que o X. Vamos imaginar que o meu consultório, eu mantenho ele todo mês, ó, na sala toda, R$ 2.000. R$ 2.000 para manter o consultório, energia, etc. Para o secretário. Certo. Então, eu preciso ganhar mais que 2.000, porque 2.000 para manter o consultório, o restante é para pagar as minhas coisas, minha cerveja, etc. E aí vai. Então, eu preciso ganhar R$ 4.000, 2.000 para a profissão e 2.000 para mim, né, psicólogo. Você tem que ter 2 contas bancárias. Ai, Guilherme, não, aí você lascou, né? Estou falando que são os economistas que dizem isso, os bancários. Vamos lá. Existem contas que são as contas virtuais, né, José? Fala. Bancos virtuais. Bancos virtuais que não tem taxa bancária nenhuma. É uma forma de você não misturar as coisas. Porque se você fala assim, nossa, eu vou comprar essa passagem de avião já, mas o cartão do meu consultório é melhor do que o meu cartão, então eu vou pegar um dinheiro do meu consultório. Aí atrapalha lá, sei lá, Vira uma bagunça. Né? Então, não misture. Mais do que já falado entre as empresas, entre os bancos, que quem não consegue separar as contas, dificilmente vai para frente. Eu estou falando de dados, eu que inventei isso, não. Então, tome cuidado com isso. Então, se hoje eu estou pensando
eu separaria as minhas contas. E se você ainda não tem condição de separar a sua conta, porque o que você está ganhando está dando só para pagar o consultório, como disse a Josane, a gente sabe que não é isso assim. Mas quando der, corra e faça isso. Abra lá uma conta lá, né, virtual, e separe o que é pessoal. O segundo erro, sabe o que é? É o que não dá importância ao marketing pessoal. Ele, às vezes, só por ser um psicólogo carismático, empático, e como tem colegas assim, né? Eu bato palma mesmo, mas não consegue fazer um bom casamento de um trabalho do marketing pessoal com o seu trabalho ali no dia a dia. Gente, amor e ódio andam juntos. E qualidade e divulgação também andam juntos. Uma coisa não tem como separar da outra. Você pode ser excelente psicólogo, você ficar só naquele pequeno mundo ali onde você trabalha. E o mundo é muito grande. Hoje estamos aí online, trabalhando, atendendo pessoas de outras cidades, outros países. Então, vamos tomar cuidado e trabalhar com qualidade e divulgação, certo? Bom, outro ponto crítico é a falta de um nicho, a falta de uma especialização. Especialização, eu digo, como o Guilherme falou, se especializar em um tema, em uma abordagem, é ótimo se você puder fazer. Mas ser especialista em uma área não quer dizer só que você tem que ter feito uma especialização. Se especializar é você estudar muito, é comprar livros, é você direcionar o seu atendimento para aquele nicho e você estudar muito sobre ele. Mas a maioria inicia atendendo vários públicos, como eu comecei, atendendo criança, adolescente, adulto, casal, idoso. Imagina você conseguir estudar para toda essa teoria de cada faixa de idade. É muito diferente. Até as técnicas que você aplica, independente da abordagem, são diferentes. Então, você precisa se especializar para se tornar um diferencial naquele tempo que você escolheu. É o que você acredita, você defende, deixar claro para o seu público que aquela é a sua forma de visão enquanto profissional. E isso é o seu diferencial e é muito importante no mercado profissional. Né? E o outro ponto é a falta de cuidado com o gerenciamento do seu tempo. A sobrecarga de trabalho, você, especialmente no início da carreira, que ainda está um pouco inexperiente, né, na prática clínica, se você começa a atender, como a gente começou, 60 pacientes, isso vai te levar à exaustão, como eu fiquei. Vai ter a qualidade do seu atendimento, vai dificultar a sua recuperação, porque você não vai ser bem visto no mercado. E esses pacientes não vão te indicar. Então, isso é muito importante você administrar esse tempo. Quanto mais específico, você pode cobrar um valor maior, pode atender menos pessoas e, com isso, ter tempo, gerenciar esse tempo para estudo, para dedicar nesses atendimentos e com a melhor qualidade também. Interessante que você falou, José, então, né? A gente pensava desse jeito, que eu vou falar aqui agora. Atendia 60 pessoas, 13 pessoas por dia, segunda a sexta, ainda atendia sábado de manhã. O que acontece? A gente não podia ter sequer 5 minutos, às vezes, para ir no banheiro. Tinha que atrasar um pouco o nosso paciente para ir no banheiro, tomar uma água ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, o que acontece? Olha só como você, ao invés de achar que está ganhando dinheiro e fazendo bem para o seu paciente, você está fazendo mal para você, né? Tem tempo para você cuidar um pouquinho ali de você e do seu paciente. Porque você não tem horário. Porque você nem lembra direito o que você conversou na última sessão. Porque você não tem tempo para olhar na sua agenda qual o nome do próximo paciente. Já aconteceu comigo quando eu atendia também 60 pessoas, de chamar o fulano de tal, só que a gente tinha chegado mais cedo que o outro. Então, assim, às vezes, você tem um espaço de paciente para o outro, é um tempo que você tem que esperar, é um tempo que você tem, de repente, para dar um serviço melhor para o seu paciente. E, naturalmente, você cobrar mais. Né? Eu vou falar aqui de alguns passos, dando um resumo aqui, grandão mesmo, sabe? Os passos que você pode fazer para começar a sua. A primeira, sei por quê que estamos falando, então, gente, vamos ver se todo mundo pegou. Divulgação é a chave do negócio. Na minha época era entregar cartãozinho.
Gente, quem não é visto, não é lembrado. Aprender plano de saúde que não acompanha a informação do nosso país. Se de repente fosse no outro país, né, de repente até poderia ser, daria para você fazer projetos do que você ganha. Fora que, como disse a José, cansa muito. Você tem que dedicar 50, 40, 60 pessoas para dar conta daquilo que você consome no dia a dia, no mês. Uma outra coisa, um terceiro, seria escolher um nicho para você fugir da concorrência. É um dado para você se tornar autoridade, para você poder entregar uma melhor psicoterapia para o seu paciente. Não ficar entregando só aquela realmente com os colegas falando comigo. O Josane já falou. Nossa, parece que eu estou ajudando o meu paciente. E ninguém, é impossível você saber tudo de criança, tudo de casal, tudo de idoso. É impossível. A cabeça da gente não cabe. Você, como estudante da mente humana, você sabe muito bem disso que eu estou falando. Um outro ponto, cobrar o valor justo, né? Que a gente já falou aqui quase a live inteira sobre isso, a importância que é de você se valorizar e cobrar esse valor que é justo para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas despesas, a quantidade de pacientes que você vai precisar. Então, cobrar o valor justo é você estipular, calcular o que você precisa e priorizar isso, você se valorizar. Né? Então, não se submeter a cobrar abaixo daquilo que você se programou. Ter uma boa comunicação. A comunicação envolve tudo que você transmite, tá? Na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma, nas suas expressões. Tem pessoas que no início eu era muito expressiva na terapia, ainda eu sou autêntica, mas no sentido assim de fazer caras e bocas, a gente precisa ter esse cuidado, porque o paciente, se você ainda não conhece o funcionamento dele, você faz uma expressão que às vezes o paciente fica se sentindo julgado ali na sessão, então você precisa transmitir uma comunicação que seja equivalente àquilo que é a realidade daquele momento. Então, tudo que você transmite é comunicação. É falar de uma forma simples, de uma forma que o paciente compreenda, é falar de uma tonalidade suave, ouvir também faz parte da comunicação. Tem gente que atropela o outro e não deixa o outro falar. Se você tem alguns comportamentos assim, esclarecer, porque isso faz parte da comunicação que você transmite para esse paciente, para que ele fique com você, para que ele tenha sucesso na terapia e permaneça. Né? E sempre tenha um bom diálogo, trace metas, né? E seja o mais claro possível com esse paciente. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Mas eu quero agradecer você que está aqui assistindo a live, todos que acompanharam. E se gostaram do conteúdo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com os outros colegas psicólogos que também precisam aprender a faturar 10 mil por mês. E, claro, não deixe de se inscrever para você não perder os próximos episódios. Gente, obrigado mesmo, né, assim, por ouvindo. E se vocês tiverem qualquer pergunta, ou então algum tema que de repente vocês gostaram de ouvir aqui com a gente, né, nas próximas lives, até que na terça-feira tem outra live, né, toda terça e quinta-feira, como a José falou no início. E lembre, gente, se viver da psicologia clínica, sim. Isso principalmente se você souber como fazer, né, traçar seu objetivo, fazer as suas estratégias para poder chegar lá. Tá? Então, assim, uma boa noite para todo mundo e até Até terça-feira. terça. Tchau.